E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico, minha gente. Estamos recebendo pela primeira vez aqui Dr. Túlio Carneiro, cirurgião plástico. Quero te agradecer muito pela sua presença. Obrigada por aceitar o nosso convite, doutor. Eu que agradeço, Elga. Muito obrigado. Olá, todo mundo, né? É um prazer estar aqui para a gente estar falando do assunto tão importante, né? Que é o lipedema. De lipedema. Doutor, a nossa pauta hoje, né? O nosso convite, falando, doutor, podemos bater um papo sobre lipedema, que é algo que ficou muito ressaltado agora, que é uma doença, né, doutor? Sim. Devido a alguns acontecimentos que, inclusive, chamaram atenção para o lipedema. Eu mesmo não tinha o conhecimento do lipedema, mas a partir do momento que eu fui pesquisar sobre, eu verifiquei que realmente atinge várias, e principalmente a população feminina, né, doutor? Com certeza. Então, para vocês que estão aí, entender assim, o lipedema ela é uma doença o quê? É um acúmulo desproporcional da gordura que vai estar nos membros, nas pernas, nos braços, em relação ao tronco. Então, o clássico seria aquela paciente magra, que tem aquelas pernas gordinhas, e os sintomas são geralmente sensação de peso, dor. Ela tem essa gordura que é sensível. Ela pega na perna dela, sente sensível. E geralmente, Elga, vem acompanhado de roxo. Aquela mulher que você vê e fala assim, cara, não sei onde eu bati. E ela está roxinha. Então, o lipedema ele é uma síndrome, que é o quê? Um conjunto de sinais e sintomas. Não existe, infelizmente, nenhum exame que a gente vai fazer que vai vir lá, ó, você tem lipedema. Entendi, então, a gente junta a história clínica, o exame físico da paciente, com alguns exames complementares, que o principal é a densitometria de composição corporal, que a gente vai verificar essa desproporção. Então, você vai ver, vai fazer lá, é uma paciente que ela vai ter um percentual de gordura no tronco de 30% e na perna ela tem 50%. Por que será? Então, Entendi. Essa doença, chamada lipedema, ela foi descrita em 1940. Olha só. Por 2 vasculares, lá nos Estados Unidos, na Mayo Clinic. É uma doença vascular, então, doutor? Então, essa é uma questão importante. Ela não é uma doença vascular propriamente dita, mas geralmente o diagnóstico é feito por vascular, por quê? Aquela perna gordinha que incha, que dói, todo mundo pensa que só existe varizes. Sim. E o vascular é um dos profissionais capacitados para estar fazendo esse diagnóstico e ele é importante também na orientação do tratamento, porque 40% das pacientes que têm lipedema têm também doenças vasculares, as varizes. E também associadas ali, né? E deve potencializar muito os sintomas também, né, doutor? Com certeza, porque são doenças que elas juntas dão o mesmo problema, que é dor e inchaço. Então, geralmente, o lipedema ele vem associado com obesidade, em 60% dos casos. Se confunde também, doutor, com obesidade? Com certeza. Mas a gente consegue perceber que aquele paciente que ele é obeso, ele tem uma proporcionalidade de gordura. Entendi. Entendeu? Na verdade, muitos dos pacientes obesos, eles têm as pernas finas. É verdade. A gordura é mais, assim, mais no na tronco. parte superior, né? Aí, quando vem o paciente obeso com lipedema, a gente fica meio difícil de dar o diagnóstico, mas a gente faz esse acompanhamento, esse tratamento, e a densitometria corporal, mesmo no paciente obeso, ele sugere. Olha então, só. é por isso que a gente fala, não tem um exame que fala assim que é lipedema, mas esse exame, ele tem uma sensibilidade de até 97%. Então, isso quer dizer o quê? Que se ele vier negativo, a gente pode botar um pé atrás e falar, talvez não seja lipedema. Sim. A gente começa a pensar em outra situação. Se ele vier positivo, uma das hipóteses é lipedema. Então, aí a gente vai fazer o tratamento clínico, né? E aí investigar outras causas também, causas de exclusão. Doutor, eu falei no início da entrevista que acomete mais as mulheres, mas os homens não estão livres também. Não. Pode acontecer. Pode não acontecer. É comum. Não é comum. Na verdade, o que tem descrito de homens com lipedema é em situações que o homem também tem aumento do hormônio feminino, o estrogênio, ou a proporção entre testosterona e estrogênio. Então, a gente vê que essa doença ela é diretamente ligada a picos do hormônio feminino. Olha só. Então, geralmente, essas mulheres elas desencadeiam a doença como gatilho na puberdade, quando vai ter aquele pico da puberdade, Sim. gestação. Olha só o risco, então, que eu passei agora, doutor. Não é verdade? Sério, na gestação também? Porque são tem picos os hormônios né? estão ali. E assim, não entendam quem tem lipedema que não possa engravidar. Com certeza pode e deve se você quer ser mãe. Mas o que a gente faz é ver que o lipedema está muito associado à inflamação. O lipedema ele tem 3 características: inflamação, fibrose e edema, que é o inchaço. Sim. Então a gente vai trabalhar, o tratamento é nisso. A gente desinflamar esse paciente, a gente deixar esse paciente desinchado
e a gente orientar ele a uma vida saudável, na verdade. Fala para o paciente que vem comigo, que ele acha que ele tem lipedema, fala, ó, se você acha que você tem lipedema, o exame está inconclusivo, faça o tratamento. É uma vida saudável, é comer comidas anti-inflamatórias, é praticar atividade física. Então, mal não vai fazer. Entendi. Segue mesmo os requisitos da prevenção para qualquer doença, né, doutor? Com certeza. Alimentação saudável e atividade física, com principalmente. Certeza. Esse seria o principal do tratamento clínico. O que a gente consegue associar, falo que o lipedema é um time que vai te tratar, né? A gente tem desde o vascular ao nutrólogo, endocrinologista, nutricionista, a fisioterapeuta que vai fazer as drenagens linfáticas. Então é um time que vai cuidar desse paciente. O personal, o educador físico para orientar, porque a gente fala dos pacientes aqui, as pessoas pensam nos pacientes grau 1, grau 2, que às vezes é de cunho estético, né? Mas aquele paciente sente dor, né? Sim. Mas tem o paciente mais grave, o grau 3, grau 4, que é aquela deformidade grande, que até passou no Fantástico recentemente, né? Com o professor Kamamoto, mostrando uma paciente que eles fizeram pela ONG. E não é difícil ver, não. A gente consegue identificar aí várias pessoas à nossa volta que você identifica que algo não está certo e pode ser um lipedema, um possível lipedema, né? Com certeza. E geralmente esse paciente já está nesse grau avançado associado com várias alterações ortopédicas, porque o lipedema, por mais que ele seja uma doença principalmente do adipócito, que é a célula de gordura, ela é uma doença do tecido conjuntivo frouxo, ou seja, que tem ali o adipócito, tem o músculo. Então, esse paciente, diferente do paciente, você já ouviu falar que aquele paciente, o gordinho é forte? Sim. No paciente do lipedema, aquela gordura inflamada, inflama a fáscia, que é aquela capa do músculo, e ela tira a força muscular. Então, o paciente do lipedema, ele tem menos força muscular do que a pessoa comum. Doutor, então, pelo que eu estou entendendo, por tudo que o doutor está nos explicando, maravilhosamente bem, inclusive, doutor, o lipedema, fora o desconforto, as dores que ele causa, então, ele tem riscos também? Com certeza. Assim, não entenda risco como risco à vida. Sim. Desconheço, nunca vi relatado alguém que morreu de lipedema. Entendi. Mas não é porque não mata que a gente não tem que dar devida atenção. Com certeza. Porque não adianta a gente viver também com dor, viver sem qualidade de vida, sem autoestima. E é uma doença progressiva. O mais importante, se as pessoas têm que entender, que muitas das vezes vem, não, eu quero uma solução mágica, uma solução rápida. É uma doença crônica, progressiva. Isso significa que não tem cura, mas tem tratamento. E se você virar as costas, ela vai continuar progredindo. Entendi. Então, às vezes, uma coisa que era estético no começo, vira um problema funcional. Olha Pacientes só. grau 4 não conseguem andar. Entendeu? Entendi. Doutor, e essa evolução? Eu acredito que cada ser humano, como eu já falei com o doutor antes de iniciarmos esse bate-papo, acho que cada ser humano é diferente, então cada um vai ter um tipo de reação e também de evolução, né? Mas é normal ele ir evoluindo e qual é a velocidade disso? O doutor pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Mas eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com mais doutor Túlio Carneiro. Estamos de volta com este bate-papo espetacular falando sobre lipedema, doutor. Olha, é algo que eu tive esse conhecimento sobre essa doença, porque é uma doença. É uma doença que acomete, em grande maioria, as mulheres. E, às vezes, você verificava que algo não estava proporcional, né? Que as pessoas tinham um acúmulo de gordura, mas você não identificava que aquilo realmente era uma doença. E também nem sabia que poderia desencadear nessas fases da vida, né? Sim. Onde os hormônios realmente estão ali operando de forma tão loucos, né? Os hormônios estão terríveis. Na gestação, eu que o diga. Gestação, a gente desenvolve melasma e o lipedema também pode acontecer na gestação. Pode acontecer, porque como a gente estava conversando, o lipedema, ele vem com um cunho genético, né? Disse que é um autossômico dominante com penetrância incompleta. Significa assim, que se você tem esse gene, não quer dizer que você vai desenvolver. Sim. Mas a gente passa por gatilhos, igual várias doenças nossas que têm cunho genético e gatilho. Então, às vezes, você tem uma predisposição a ter tal doença. Se não desenvolver, não tiver o gatilho, às vezes nada acontece. Que maravilha. Mas, no lipedema, um dos gatilhos são esses picos hormonais. Que na mulher, classicamente, tem a puberdade, a gestação e a perimenopausa também. Entendi. Então, geralmente aparece nessas situações. E no homem, como você havia perguntado, homens quando têm
por exemplo, insuficiência hepática, tem problema no fígado, ele também cursa com essa predominância de hormônio feminino. E aí Olha pode só. aparecer lipedema também. Mas é muito Muito raro. raro. Então, assim, é uma mensagem assim, mais para a população feminina. Entendi. E é uma mensagem, na verdade, assim, não é para ficar desesperada. Na verdade, eu falo que assim, o diagnóstico, ele acalenta, né? Ele acalma. Porque às vezes a pessoa ela ficava frustrada. Então, nós temos casos de lipedema que descrito de anorexia com lipedema. Olha porque só. é aquela pessoa que ela ficou tão vidrada em emagrecer a perna que ela tenta emagrecer, aquilo vira um problema psicológico para ela, né? Que é um dos tratamentos também, uma das bases é ter esse acompanhamento psicológico, para ela entender que aquilo não é culpa dela, que aquilo não dependeu dela de acontecer, mas ela tendo agora esse diagnóstico, ela entendendo essa doença, ela consegue viver e agora tratar. E ela entender que ela vai ter essa evolução lenta, que existe tropeços, porque a gente sempre tropeça numa dieta, Com certeza. às vezes a gente desanima, às vezes a gente espera um resultado e esse resultado não sai conforme o combinado certeza. na sua cabeça. Então assim, calma. Sair dessa pressão, né, doutor? Eu falo, ó, calma, tenha paciência, trate. A gente tem que visar o longo prazo. Eu falo assim, a gente quer ver você melhor daqui a um ano do que você estava hoje. Com toda certeza. Pode ser que durante esse ano você tenha tropeços, mas daqui a um ano a gente tem que olhar para trás e falar assim, ó, eu estou melhor, Evoluiu, né? estou cuidando, Sim. não vou esquecer disso. E durante esse processo inicial, a gente pede um pouquinho mais de sacrifício na dieta, de atenção maior. E depois que a gente estabilizar a doença, não quer dizer que você não vai poder nunca mais tomar uma taça de vinho, tomar uma cerveja. O que eu falo para seus pacientes é que assim, você infelizmente tem essa doença, você não escolheu. Mas você não pode ter esse privilégio de estar saindo fora da dieta sempre. Entendi. Porque a pessoa ela vai sentir. Nós que não temos lipedema, quando a gente sai um pouco da dieta, você fala, nossa, eu estou mais inchado, Com toda certeza, mais... você sente total seu corpo Então imagina essa transformado. pessoa que é sensível. Ela sente a muito essa. mais. Ela sente mais, ela incha mais e ela produz mais lipedema. Olha só. Então você incha, depois você segue, você desincha e acabou, né? Sim. Essa pessoa ela vai produzir essa gordura e na hora que ela desinchar vai ficar a gordura. Olha só, é E isso complicado. vai acumulando. Entendi, né? doutor. Então por isso que é importante ter esse entendimento, né? Sim, doutor, no final do bloco anterior, eu perguntei para o doutor em relação à evolução da doença. Sim. Né, que eu falei, cada ser humano é diferente, cada indivíduo tem uma reação e uma evolução. No caso do lipedema, nas mulheres ou nos homens, como é que funciona essa evolução? Porque o doutor falou grau 1, grau 2, Sim. geralmente todas costumam evoluir? Sim, a doença por si só ela é progressiva, a gente não sabe em quanto tempo. Entendi. E a gente não sabe, por exemplo, como eu citei aquele caso da menina que apareceu no Fantástico, ela é uma moça jovem com grau 4. Olha só, né? era grau 4 já então, dela. assim, então, o normal é você ver esse grau 3, grau 4 na população mais idosa, né? 50, 60 anos, que a pessoa se descuidou do resto da vida. Então, o que a gente fala é assim, a gente não sabe como você vai progredir, mas a gente sabe o que tem que ser feito para evitar essa progressão. Então, você não precisa ver para crer, não é verdade? Então, assim, Entendi, doutor. A gente não precisa esperar acontecer e falar, nossa, mas não é que ele tinha razão? Tá evoluindo, né? Sim, você precisa Então, agir antes. Vamos agir antes. E o agir antes, como eu te falei, é simples, é uma vida saudável, né? A gente não vai passar uma medicação que vai te fazer mal, que você vai ficar. Quais são as medicações que geralmente a gente passa? Existe medicação, doutor? Pro lipedema, especificamente, não. Existem medicações que vai tratar o que evolui o lipedema, que seria inflamação, fibrose e inchaço. Entendi. Então, a base do tratamento de medicação, que geralmente são formulações, a gente passa anti-inflamatórios, não anti-inflamatório esse comum, que seria um cetoprofeno, um mesolide, são anti-inflamatórios que seria relacionado a uma cúrcuma, entendeu? Que no caso a gente usa um metabólito ativo que é a curcumina, piperina, são coisas para acelerar seu metabolismo de forma natural, que vai ter um efeito colateral zero, basicamente. Sim. Passa formulações de cunho drenante, né, que seria para desinchar. Medicações antioxidantes, o famoso ômega 3, vitamina C. Então, assim, são medicações de longevidade, né? Então, eu falo assim, você está na dúvida, você tem lipedema, vamos fazer o tratamento que é para sua longevidade, para sua saúde. Não é uma medicação que tem um potencial efeito colateral. São coisas pensando em longevidade, basicamente, né? E o tratamento cirúrgico, que eu nas minhas pesquisas eu vi que a única solução é a lipoaspiração mesmo, doutor?
Então assim, a única solução é uma palavra muito forte, Entendi. porque na verdade o principal tratamento, a conscientização tem que ser no tratamento clínico, né, que seria dieta, atividade física, essas suplementações naturais, fisioterapia, né, a conscientização isso, em um do primeiro paciente. momento, é Seria isso que é indicado, doutor? Então, esse paciente que já faz isso, ele chega para você e fala assim, doutor, eu já estou fazendo tratamento, como eu te disse. O tratamento clínico ele vai ter uma melhora de 20% a 30% dos sintomas geralmente e de 10% de medida. Então, esse paciente, às vezes, ele está ali no tratamento clínico, está fazendo certo, fala assim, doutor, ainda me incomoda muito, eu quero perder essa medida, isso me incomoda, está indicada a lipoaspiração, entendeu? Entendi. E a lipoaspiração, ela pode estar indicada até no paciente que já está sem sintoma. Como a gente faz lipoescultura de pacientes estéticos, o paciente ela está bem, está tranquilo, mas fala, doutor, eu não me sinto bem. Eu acho que essa perna, é algo que me incomoda. Essa perna não cabe no meu corpo. Sim. Então você olha ela tem uma cintura fina, tem uma base de gordura de 20% no tronco e a perna dela tem 35, 38. Ela não se sente bem com isso. Então a saúde, ela não é só um bem-estar físico. Com certeza. Tem um bem-estar da autoestima, emocional, psicológico. Sim. Então a gente também tem que lidar com isso. Claro que a gente vai sempre cercar de fatores de segurança e indicar uma cirurgia com o menor risco possível. Então eu falo para os pacientes, toda cirurgia tem risco. Eu não posso levar um risco a mais que já não seja dela. Então Sim. a gente vai fazer todos os exames, a gente vai ver se é um paciente que está rígida, não tem nenhum problema de saúde, está no peso, está tranquila. Os exames inflamatórios dela, a gente chegou no melhor nível possível, o cardiologista liberou, vamos fazer a cirurgia. Existe aquela segurança, né? E com certeza, como você disse, para tirar essa gordura doente que se depositou, o tratamento melhor que tem é a lipoaspiração. É a lipoaspiração. Com certeza. E os resultados, doutor? Os resultados, graças a Deus, são bons. São bons. Então, assim, e bons eu quero que entendam assim que a gente não pensa só na parte estética no lipedema. Até porque, na paciente que realmente tem um lipedema, a partir ali do grau 1, ela sempre vai ter uma flacidez residual. Então, a gente tem que trabalhar muito bem na cabeça dessa paciente, porque muitas das vezes a pessoa procura um cirurgião plástico, acha que a gente vai entregar... Perfeito. Perfeito. Mas existe, né? Retirou a gordura, fica a flacidez? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Mas, o que eu falo assim, se já existe essa flacidez, o tratamento é retirar a gordura, não é tratar a flacidez. Hoje em dia, a gente tem algumas tecnologias que a gente associa a lipoaspiração para tentar causar uma retração dessa pele. Mas Sim. isso não é uma garantia, porque é igual você falou, cada um reage de uma forma, mas a gente ainda tem isso. Só que a parte assim que eu até considero ruim que, infelizmente, essas tecnologias elas são dispendiosas, né? São tecnologias caras. E nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias. Então, eu falo você vai paciente, fazer uma lipoaspiração e você pode associar um tratamento para a flacidez. Posso associar. Pode associar, mas é algo que encarece o procedimento. Sim, e eu falo assim para o paciente, olha, eu sei que a gente está pensando na estética, eu como cirurgião plástico não tem como não fazer nada não pensando na estética. Mas se você está aqui se queixando para mim de dor, de peso, eu te garanto, a lipoaspiração vai te ajudar nisso. Olha se vai ficar uma flacidez pequena, depois a gente vai ver uma forma de tratar isso, até como você disse antes da gente começar a entrevista sobre bioestimuladores e tudo mais. Sim. Tem vários tratamentos para isso. Mas eu sempre tento trabalhar bem a mente dessa paciente, porque não adianta nada a gente entregar um bom resultado, ela está sem dor e ela continuar insatisfeita. Com certeza. Porque às vezes a expectativa dela com o resultado era maior do que eu poderia entregar. Isso é um dos maiores problemas. Eu fiquei impressionada agora, porque geralmente quando você fala de lipoaspiração, você entende como algo estético, né? Sim. Totalmente ligada ao visual, né? A pessoa tirar aquela gordura porque ela realmente não gosta da aparência. Mas neste caso existe também ele resolve a questão do desconforto, do peso nas pernas, tira realmente aquela gordura doente. É o que mais resolve. É o que mais resolve. Nesse caso, a lipoaspiração, o cunho dela é funcional, é reparador, né? Porque a gente está tirando uma gordura que é doente, uma gordura que é inflamada. E Sim. aquela gordura inflamada, ela gera fibrose, aquela fibrose facilita o engordar, que gera mais lipedema, que gera mais fibrose, e isso vira um ciclo vicioso. Entendi. Né? Então, o que eu disse para você é assim, teoricamente, toda paciente que tem lipedema tem indicação da lipoaspiração. O que a gente vai ver é se ela precisa fazer mesmo, ou seja, é só estético, você precisa fazer, você quer fazer. Se ela quiser fazer esteticamente, a gente também pode fazer. A questão é quando fazer, né? Então, assim, essa paciente, ela chega às vezes querendo fazer, mas ela ainda está muito inflamada, ela ainda nem iniciou o tratamento clínico.
Então, a lipoaspiração, ela já tem o seu risco. Eu operar uma Por paciente, si só, né? eu operar a paciente inflamada, eu não estou levando um risco a mais. Com eu preciso certeza. levar ela para mesa cirúrgica agora. Entendi, Então, por que doutor. a gente não vai fazer esse tratamento clínico, desinflamar ela ao máximo? Eu sei que eu não vou deixar ela zero, porque ela tem lipedema. Com certeza. Mas eu vou chegar ela no melhor possível para ela, para a gente fazer uma cirurgia com mais segurança. E graças a Deus, no final, todo mundo vai ficar feliz. Sim, não tem como chegar lá no seu consultório e falar, olha, eu tenho lipedema, eu quero operar. Vai ter que passar por uma dieta, para você mudar os seus hábitos, né? Tem que ter bastante atenção ao estilo de vida da pessoa, né? Com certeza, até porque os parâmetros, assim, que a gente usa para fazer lipoaspiração no lipedema, eles são um pouquinho mais altos, os parâmetros de segurança. Entendi. Porque justamente esse paciente ele é mais inflamado. Então, você não tem lipedema, você tem um fator de risco, vamos colocar 0. O paciente do lipedema tem um fator de risco 1, que já é o lipedema. Então, eu tenho que ser um pouco mais rígido com ele do que com você. Tá entendendo? Então, assim, a quantidade de gordura que a gente vai aspirar no lipedema, geralmente são 5, 6 litros por etapa, nas pernas. Só. Então, muitas das vezes eu vejo o paciente, eu falo, hoje eu atendi uma paciente e falei, olha, quando a gente deixar você clinicamente melhor, a gente vai começar pela primeira etapa, mas você provavelmente vai ter 3, 4 etapas. Então, a gente tem que ir aos poucos, por quê? Senão a gente vai estar levando mais risco do que benefício. Entendi, doutor. E pode ser que dê certo, né? Mas assim, a gente não pode brincar com a vida, né? Doutor, e o lipedema é pernas e braços? Pernas e braços. É o acúmulo só nessas duas regiões? Quadril. Quadril também? Quadril, coxa e perna. Então, como eu estava te falando, o lipedema ele tem tipos, né? Então, vai do tipo 1 ao tipo 5. Né? Olha só. Então, basicamente, o paciente do tipo 1 é aquele que é só quadril, o tipo 2 é quadril e coxa, o tipo 3 pega todo o membro inferior, o tipo 4, braços, e o tipo 5, que é o mais raro, é só panturrilha. Olha só. Nossa, e geralmente que deve é incomodar mais muito, dói, né, que é doutor? a que mais dói. Com certeza. Essa paciente de hoje, ela falou, pelo amor de Deus, vamos começar pela panturrilha. Doutor Túlio Carneiro, olha, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Realmente foi uma aula sobre lipedema, eu aprendi muito sobre lipedema e também quebrou, porque às vezes você toma conhecimento pela mídia, né, sobre um problema e você fica aí com várias dúvidas e hoje eu sanei todas elas, viu, aqui com o senhor e quero te fazer um convite para você retornar ao nosso programa, nós falarmos sobre procedimentos estéticos, que é muito importante nós termos esse conhecimento, porque eu acredito que a autoestima é algo que muda a nossa vida, nós ficamos mais autoconfiantes e a vida fica melhor, e eu sou super a favor, inclusive, de procedimentos estéticos, até mesmo porque eu acho que cada um que tome a sua decisão, né, doutor? E hoje temos recursos para isso, seguros, com um bom profissional. Então, é isso que a gente precisa ter atenção. Então, quero falar sobre prótese de silicone, quero falar sobre lipoaspiração, só estético, e saber de todas as novidades que estão aí disponíveis. Pode ser? Com certeza, é o que eu falo. Nosso melhor investimento é em nós. Com certeza. E com segurança. Eu doutor, agradeço o convite, viu? Obrigada, adorei o bate-papo. Até a próxima. Obrigado, até mais. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã nós estamos de volta. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa já está lá disponível para você. Tire todas as suas dúvidas sobre lipedema com o Dr. Túlio Carneiro. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.